O engenheiro Ryland Graves sempre se via como uma pessoa simples, contente com as necessidades básicas como um sistema de hidratação confiável, uma espaçonave que não explodisse no meio de sua jornada e, se o universo estivesse se sentindo generoso, uma bebida refrescante para saciar sua sede. Então, quando ele descobriu a mulher inconsciente deitada nos destroços de um caça estelar Dawn, sua preocupação inicial não era com atos de heroísmo ou dever, mas sim com o caos iminente que enfrentaria no campo de batalha. Cercando-o estava um cemitério de navios fumegantes e corpos espalhados. O mais recente confronto entre o domínio Zenith e os rebeldes das regiões externas havia terminado há horas, mas o ar ainda exalava plasma descarregado e carregava um leve e acre cheiro de metal queimado. Ryland estava vasculhando por peças úteis porque a guerra, não importa quão horrenda, sempre deixava para trás artefatos úteis. Então ele a viu, desleixada, com uma série de marcas escarlates em seu braço, uma liga de alta qualidade, muito avançada para soldados comuns. Seu braço pendia em um ângulo estranho, seus dedos ainda cerrados em torno de um blaster elegante que parecia valer mais do que toda a sua oficina. Mesmo quando ela estava quase morta, sua presença fazia Ryland se sentir enjoado. Ah, você tem complexidade estampada em você, não tem? Ryland ponderou, passando os dedos pelo rosto. Ela não respondeu, o que provavelmente foi uma coisa boa porque ele tinha muitas perguntas, a maioria das quais eram rudes. Um som de bip baixo veio do console em seu pulso, interrompendo-a. Ryland se ajoelhou e grunhiu enquanto a levantava sobre o ombro. Ela era mais leve do que parecia, mas ainda assim era pesada. Se ela acordasse e o esfaqueasse, ele jurou que a deixaria cair de volta ao chão. Ela não o esfaqueou, mas assim que chegaram ao seu ateliê secreto, um galpão improvisado aninhado nas falésias de uma lua desolada, ela despertou. Ryland acabara de colocá-la em sua mesa de trabalho quando a mão dela escorregou de seu aperto. Seus dedos circundaram seu pulso em um aperto que lembrava aço durável. Seu cérebro, repleto de genialidade, determinou que o humor seria a melhor resposta para essa situação. Oh, estou feliz que você esteja vivo, ela disse, seus olhos violetas atravessando a luz tênue de sua oficina como lâminas de plasma gêmeas. Seu aperto se fortaleceu, e ela ofegou, sua voz tingida com uma autoridade que não vinha apenas da patente. Ryland estava sendo desonesto. Lembrando como ele gostava de ser completamente flexível, ele mencionou uma lua chamada Descanso de Juno, que foi em grande parte ignorada por ambos os lados. Ela soltou um suspiro agudo de alívio e irritação, e Ryland acrescentou, você está a salvo, porque sentiu que era a coisa certa a dizer. Seus olhos se desviaram para suas ferramentas, esquemas da nave e os droids remendados no canto, antes de voltarem para ele. Ele deu-lhe um sorriso travesso, mas ela olhou para ele como se estivesse tentando decifrar sua mente. Determine se ele representava uma ameaça ou era simplesmente um idiota. Finalmente, ela soltou seu pulso e disse, eu preciso da minha nave. Ryland suspirou, já arrependendo-se de suas decisões até aquele momento. Sim, a nave é mais uma cratera do que qualquer outra coisa. A expressão dela ficou sombria, mas ele estendeu as mãos, esperando que com algum tempo pudesse consertá-la ou pelo menos conseguir algo que voasse. Ela não parecia particularmente reassurada, e Ryland hesitou, provavelmente devido à dificuldade de consertar uma embarcação desconhecida. Ryland Graves, alheio ao caos de proporções cósmicas em que acabara de entrar, pôs-se a trabalhar. Talvez fosse sua expressão, de uma soldado que lutou por muito tempo e não sabia como parar, ou talvez ele fosse simplesmente um idiota com um desejo de morte. Seja qual for o caso, ele se virou para sua bancada de trabalho e disse, a menos que você queira sangrar por cima das minhas ferramentas, sugiro que fique parada enquanto eu curo você, majestade. A rainha permaneceu imóvel, e Ryland, sem saber da bagunça colossal em que acabara de se meter, começou a trabalhar. Antes dos piratas contrabandistas, ele tinha tratado de muitas pessoas. Ryland murmurou entre dentes enquanto tentava colocar o ombro deslocado da mulher de volta no lugar. Ela lançou-lhe um olhar fulminante e disse, se você soubesse o que estava fazendo, eu não precisaria fazer isso. Ryland então bufou, oh, desculpe. Eu não percebi que você tinha um diploma de medicina junto com seu óbvio talento para crash landing. Justo quando ela estava prestes a retrucar, ele empurrou seu ombro de volta no lugar com. Houve um estalo agudo, e ela se enrijeceu, mas conteve o grito. Em vez disso, ela cerrou os dentes e exalou pelo nariz, como se fosse um dragão tentando não incinerar alguém. Ryland deu um passo para trás, exclamando, não é novo, é mais como usado, mas ainda funcional, como uma nave estelar levemente amassada. Ela flexionou os dedos, simbolizando seu trabalho experimentalmente eficiente, o termo usado pelas damas, mas se recusou a rir ou sorrir. Nas horas seguintes, Ryland aprendeu 3 coisas sobre sua visitante inesperada. 1. Ela estava inquieta e até ferida. Enquanto ele vagueava por sua oficina como um predador enjaulado, estudando suas ferramentas, droids e plantas de naves inacabadas, ela o interrogava com uma série de perguntas inquietantes.
Algumas eram mais práticas, como que tipo de patrulhas haviam passado ou quão longe estava o posto avançado mais próximo da Zenith. Outros eram mais bizarros, como o que ele sabia sobre o Dominion. Em um momento, ela ouviu consertar uma bobina de plasma quebrada. Ryland deu de ombros, perguntando se ela estava olhando para a versão da propaganda ou a versão real. Mecânicos independentes como eu são sobrecarregados com altos impostos. A segunda foi uma decepção, então ele se sentou com suas ferramentas e encarou. Ela permaneceu em silêncio, levando-o a suspeitar que ela estava escondendo algo. Ele suspeitava disso desde a primeira vez que a viu, mas agora estava certo. Sua presença imponente e a avaliação meticulosa de seu entorno demonstravam que ela estava acostumada a ter pessoas seguindo suas ordens. Ryland trabalhou em seu navio, ou o que restava dele, naquela noite enquanto sua convidada descansava. A nave estava um desastre, com buracos queimados, propulsores quebrados e um sistema de navegação que havia explodido em um espetáculo de faíscas. Consertá-lo levaria tempo, e eles provavelmente não tinham isso. Ele sussurrou para ela, conte-me seus segredos, enquanto passava a mão pela fuselagem danificada. A nave, sendo uma nave, não respondeu. Ryland franziu a testa enquanto a mensagem soava, o idioma era estrangeiro, mas a seriedade era palpável. Os símbolos não faziam sentido, e o registro do navio não correspondia aos padrões militares de Zenith. Justo quando ele estava prestes a se aprofundar mais no assunto, uma voz atrás dele o avisou para não fazer isso. Esquadrinhando os restos carbonizados do gravador de voo, ele a viu parada na porta, com os braços cruzados. Ryland sorriu inocentemente e passou os dedos pelo cabelo enquanto acessava os registros da nave. Ele só queria verificar se havia um spoiler de alma, mas ela não parecia divertida. Ele hesitou para apagar os dados, o que a deixou ainda mais curiosa. Não havia ameaça em sua voz, então ela não precisava de uma. Ryland pressionou alguns botões em seu console para apagar o fragmento recuperado. Ela assentiu, agradecendo-o. Na manhã seguinte, tudo deu terrivelmente errado para Ryland. Ele acabara de terminar de instalar um desvio de energia quando os alarmes de segurança dispararam. Uma luz vermelha piscou pela oficina e uma voz sintetizada estalou pelas comunicações, alertando sobre hostis se aproximando. O estômago de Ryland se revirou enquanto ele xingava, passava pelas transmissões do scanner e via que uma nave de patrulha Zenith estava pousando do lado de fora. Seu convidado já estava ao seu lado, e seus olhos estavam afiados. Os navios tinham uma pequena tripulação, provavelmente composta apenas por um. Ele olhou para ela e disse, equipe de reconhecimento, eles estão procurando por você. Ela assentiu e disse, sim. Ryland suspirou, ele sabia disso, tropas blindadas haviam desembarcado e estavam direcionando seus olhares para a oficina. Virando-se para ela, ele perguntou, ok, então eu tenho uma pergunta importante. A sobrancelha dela arqueou de um leve sinal de preocupação até, eu deveria estar fazendo as malas. Ela escou sua arma e ameaçou matá-la se a encontrassem. Ryland piscou, pensando, uau, isso é rude, eles nem sequer interrogaram primeiro. Eu vou resolver isso. Ela caminhou em direção à entrada, impassível. Preparada como se não fosse recuar diante de probabilidades avassaladoras, ele esfregou as têmporas e pensou, sim, o que poderia dar errado. Em seguida, pegou seu blaster e a seguiu. Ryland já tinha passado por coisas piores. Em uma ocasião, ele havia acidentalmente ligado os fios de um navio de contrabandista, sem perceber que o contrabandista ainda estava a bordo. Aquele tinha sido um dia ruim. Em outra ocasião, ele havia tentado enganar um caçador de recompensas para que o entregasse, oferecendo consertar sua arma. Ela aceitou a oferta dele, mas depois atirou em sua perna enquanto estava ao lado de uma mulher ferida que... Ryland inclinou-se em direção a Tiara, sussurrando entre dentes, enquanto uma patrulha Zenith se aproximava dele. Isso claramente ia ser o pior de todos. O oficial principal da Zenith examinou o prédio com a precisão desapegada de alguém que esperava estar limpando sangue de suas botas nos próximos 5 minutos. Os soldados que o flanqueavam vestiam a elegante armadura de combate preta das patrulhas de elite dos domínios. Esses não eram do tipo corrupto ou não confiável. A voz do oficial era fria e autoritária, ela esperava um talvez, mas respeitava a honestidade do oficial da Zenith. Detectamos destroços de navios não autorizados neste setor. Esta área está agora sob investigação do domínio. Avancem e identifiquem-se. Apesar de seu melhor julgamento, Tiara não moveu Ryland. Em vez disso, ela saiu das sombras com as mãos levantadas em um exagerado gesto de paz. Eu sou o dono deste lugar, gesticulou Ryland, e embora eu adore o que vocês fizeram com a tirania espacial e tudo mais, eu prefiro que minha loja seja sua. Os olhos do oficial se estreitaram, estamos procurando um fugitivo. Ryland ofegou dramaticamente, um fugitivo nesta rocha. Uau, isso é bizarro. Eu teria-te contado se tivesse alguma informação, mas no momento em que Tiara saiu ao lado dele, todos os soldados Zenith levantaram seus rifles.
Ryland, por outro lado, reconheceu que parecia ruim, mas Tiara não hesitou. Em vez disso, manteve a cabeça erguida e os olhos violetas fixos no oficial. Você deveria estar morta, disse o oficial em um tom ininteligível. Ryland piscou. Zenan já tinha ouvido esse nome antes, entre a lista aparentemente interminável de royais e senhores da guerra que controlavam o setor. No entanto, Ryland se virou e encarou o oficial. O oficial o interrompeu abruptamente, dizendo: a rainha do domínio Zenith não pertence ao chão com ladrões e mecânicos. Venha conosco, Sua Majestade, e sua morte será indolor. O estômago de Ryland se revirou ao pensar em matar a rainha, que era a governante de 1000 mundos, a mulher mais poderosa do domínio, e cujo desaparecimento havia incendiado metade da galáxia. Ryland exalou profundamente. Tiara permaneceu em silêncio. Ele se virou para os soldados e perguntou: ei, qual é a recompensa por entregá-la? Em resposta, a rainha lançou-lhe um olhar penetrante, e os soldados se tensionaram. Então, para resumir, você não é apenas um soldado encalhado, você é aquele que todos estão procurando. Em vez de se esconder em algum lugar seguro, você caiu com sua nave no meu quintal. Ryland sorriu enquanto socava o painel de controle mais próximo, fazendo faíscas voarem enquanto uma chuva de balas atravessava a oficina, despedaçando metal e fazendo ferramentas voarem. Ele então pegou uma chave de plasma de uma mesa próxima e a lançou em um dos soldados, fazendo-o redobrar seus esforços no plano. O oficial não teve tempo de reagir. Atingiu o cara bem no capacete com um clangor satisfatório. Ryland gritou enquanto se abaixava atrás de uma cobertura. Eu te disse que eu era útil, disse Tara, sua voz mal audível sobre seus tiros rápidos e precisos. Os soldados da Zenith correram para se reposicionar enquanto o oficial gritava ordens, mas Tiara já estava se dirigindo para a saída. Mecânico, vamos, ela gritou, a menos que você prefira ficar para trás. Ryland olhou por cima de sua cobertura a tempo de ver um soldado mirando. Direto para ele, alguém pegou uma granada de choque próxima e a lançou na equipe. A explosão os lançou pelo ar, suas armaduras tilintando com eletricidade. Ryland gritou, corra, e os dois correram pelo hangar enquanto os alarmes soavam. Mais tropas estavam a caminho, eles tinham apenas segundos, talvez menos. Você tem uma nave? Tiara exigiu, e Ryland não respondeu, muito ocupado correndo em direção ao seu orgulho e alegria, o jovem com o recorde de voos, que estava desleixado, mal conseguindo se manter em pé, e... O texto incluía termos como falha catastrófica e explosão inesperada, mas o principal era entrar. Sem hesitar, Tiara pulou para dentro, virando a tempo de disparar alguns últimos tiros nos soldados que se aproximavam. Ryland pulou atrás dela, acionando os controles enquanto as balas ricocheteavam no corredor. Os motores Yankar gemeram. Ryland murmurou uma oração aos deuses da mecânica duvidosa e puxou o acelerador. A nave deu um solavanco e, então, com um uivo que embrulhou o estômago, dispararam para o céu, deixando-o. Um sorriso de canto se espalhou pelo rosto de Ryland enquanto ele sorria. O que posso dizer? Estou cheio de surpresas. Ele então se recostou, esfregou as têmporas e gemeu. Acabei de cometer traição por uma rainha que não sabia que existia. Esta vai ser uma semana realmente longa. De maneira inquietante, o Yankar tremeu através do hiperespaço como uma lata de lixo presa a um cometa, e algo piscou sob o convés. Soou em um tom que profundamente incomodou Ryland. Ele murmurou algo entre dentes enquanto batia na consola. Tiara sentou-se à sua frente, com os braços cruzados, e observou com aquela expressão inexpressível. Ela estava deslumbrante, com um corte fresco na bochecha por causa da fuga deles, mas, de resto, parecia tão composta como sempre. Isso era frustrante porque Ryland definitivamente não estava. Com a mão passando pelo cabelo, ele disse, você quer que eu explique exatamente como me tornei um criminoso procurado nas últimas 12 horas? Ela levantou uma sobrancelha, e ele continuou, você escolheu me ajudar. Ele esfregou a mão no rosto e disse, eu odeio não saber. Então ele assentiu como se a resposta fizesse perfeito sentido, o que provavelmente fazia para ela. Ryland suspirou e se recostou no assento. Certo, Queenie, qual é o plano? Ele perguntou. Estou supondo que o Dominion não vai simplesmente perdoar e esquecer depois que eu te ajudei a escapar. Ele perguntou. Não, ela admitiu que eles não vão, ótimo, fantástico, adoro isso para nós. Ele então gesticulou para que ela encontrasse uma solução. Ao saírem do hiperespaço, encontraram uma lua árida orbitando uma estrela moribunda. Parecia um lugar onde as naves enferrujam e os segredos morrem, mas Ryland murmurou algo entre dentes. Tiara ignorou, absorta em transmitir um código de autorização. Um momento depois, o espaço à frente deles ondulou, expondo uma distorção no vazio. Como se fosse uma miragem, um enorme cruzador de batalha materializou-se das trevas, seu design elegante distinguindo-o instantaneamente de qualquer embarcação construída pela Zenith.
Ryland soltou um assobio baixo, pensando, isso não é um ferro velho. Os lábios de Tara se curvaram em um leve sorriso, confirmando que não era o sucateiro atracado. Assim que a rampa desceu, guardas armados os saudaram, mas estranhamente, em vez de apontar armas para Tiara, eles fizeram uma saudação. Ryland a cutucou, e ela o ignorou. À medida que avançava, um homem mais velho vestido com um uniforme militar azul profundo se aproximou, seu rosto escondido atrás de um véu. Majestade, ele disse com uma mistura de alívio e cautela, temíamos o pior. Eu sobrevivi, ao que Tiara simplesmente respondeu, e eu não vim sozinha. Os olhos do homem se voltaram para Ryland, que examinava a sala, e Ryland acenou de forma desajeitada, oi, eu sou Ryland. Eu conserto naves e aparentemente cometo traição. A expressão do homem tornou-se ligeiramente mais desaprovadora quando Tara colocou a mão no ombro de Ryland e explicou que ele era quem tinha salvado sua vida, o que o levou a lançar-lhe outro olhar desaprovador, desta vez com um toque de surpresa. O rosto do homem suavizou-se ao ouvir as palavras de Ryland, eu não assinei para uma revolução, eu só não queria ver ela ser assassinada. As horas seguintes passaram rapidamente enquanto Ryland gradualmente se tornava ciente da verdade, o Zenith Dominion havia traído Tiara ao encenar um golpe para tomar seu trono. Tiara escapou por pouco da morte, com a maioria de seus apoiadores executados ou escondidos pelo setor. Agora que ela estava aqui para mudar isso, ela confrontou o que restava de seus inimigos. Ryland, por outro lado, era um mestre consertador. Ele passava a maior parte do tempo consertando seus navios, sistemas de armas e tecnologia envelhecida, as coisas com as quais ele mais estava familiarizado, mas à medida que se aprofundava mais em seu trabalho, começou a sentir uma conexão inquietante com mais do que apenas Survivor e seu objetivo de escapar dessa confusão. Ele se importava com Tara e tudo o que ela representava, assim como com as pessoas que estavam lutando por ela. Enquanto ele consertava um lutador ferido alguns dias depois, Tara descobriu sua partida. Ryland balançou a cabeça e hesitou, mas ela não parecia surpresa com o perigo. Eu não sou um guerreiro, rainha. Não sou um líder rebelde. Sou apenas um cara que conserta e fala demais. Eu não pertenço a uma guerra. Depois de observá-lo por um tempo, Tara finalmente falou. Ryland soltou uma risada seca, dizendo, acho que cumpri minha cota de herói da década. Eu teria morrido sem você. Ele engoliu em seco, então continuou, ainda assim, eu teria morrido sem você. Ela deu um aceno sutil, como se reconhecesse a situação, mas então agradeceu suavemente a Ryland Graves. Ele soltou um suspiro, dizendo, você não precisa me agradecer, apenas não se deixe matar. Com isso, ela deixou a frota escondida para trás, e Ryland se recostou, observando as estrelas borradas passarem. Ele deveria ter se sentido aliviado, mas, em vez disso, se sentiu perdido, porque, pela primeira vez em sua vida, ele não estava apenas fugindo de algo, estava fugindo de alguém. A realização pesava em seu peito como um fardo. No meio de um movimentado porto estelar, uma transmissão de notícias ganhou vida em uma tela vazia. A rebelião contra o domínio Zenith estava ganhando força, enquanto as forças leais à rainha desaparecida continuavam atingindo alvos importantes. Ryland, que estava tomando um gole de sua bebida e assistindo às imagens, suspirou e pegou um tablet. Certo, rainha, ele sussurrou, vamos ver para onde você foi agora, parece que ele ainda não tinha terminado de ser idiota.